Mas antes, para a gente fechar mercado da bola por aqui, falando do Rigoni e das metas dele, não teremos Aboubakar. Vale passar essa informação aqui para os amigos, porque teve um papo preliminar, uma reunião, sondaram, conversaram, mas não vai rolar. O São Paulo descarta nesse momento qualquer conversa por ele. Teria até amanhã apenas para fechar, não vai fechar nesse tempo, mas pelo que ele pediu de salário, então, não vai rolar negócio entre o jogador e o São Paulo Futebol Clube. Fecha-se assim, então, o mercado da bola do São Paulo, né? O São Paulo que sondou ali muitos jogadores para a área de ataque, né? Tentou Marcos Leonardo, uma novela que foi muito cansativa, desgastante para o seu torcedor, trouxe Rigoni para fechar, então, no último dia. Pode ainda contratar quem está livre no mercado, mas não vai trazer nenhum jogador. Não teremos Aboubakar. Queria um pouco da sua visão, Pri, desse mercado do São Paulo e sobre mais essa expectativa, que não foi uma expectativa muito grande criada, mas mais essa tentativa frustrada e sempre esbarrando no mesmo fator, parte financeira do São Paulo. Gabi, são frustrações que um time que não tem dinheiro para absolutamente nada acaba passando, né? Assim como foi com o Marcos Leonardo. A gente até conversou hoje com alguns membros da diretoria do São Paulo, né? E eles lamentaram ali, conversando em off com a gente, de que, poxa, é ruim, né? Porque no fim, se eles tivessem um tequinho de dinheiro para ajudar no mês, eles conseguiriam ter trazido o Marcos Leonardo. Então, são frustrações que você querer seguir o caminho da responsabilidade financeira, se você quer isso de fato, você precisa saber lidar com essas coisas e confiar no grupo que você tem, né? O São Paulo vai viver, acho que alguns anos nessas situações. Claro que vez ou outra vai fazer uma loucurinha ali, uma loucurinha cá, mas no geral o comportamento médio tem que ser esse mesmo. Se não pode, não pode, não tem o que fazer, porque depois a conta chega, né? E a gente vê que as finanças estão cada vez mais prejudicadas, assim, não dá. Outra coisa que a gente conversou muito hoje, né? Não dá para você também chegar com um cara recebendo uma puta de uma grana. Como é que você explica para o seu cara lá que está com 3 meses de imagem atrasado, né? Isso quem falou foram pessoas do São Paulo para a gente hoje. Cara, como é que eu vou contratar um cara? O cara vai chegar recebendo sei lá quantos milhões e eu tô devendo milhões para os caras aqui que são campeões e que entregam tudo há anos para a gente. Então, essa gestão de grupo também, ela tem que ser feita de maneira muito cautelosa, né? Sobre a janela do São Paulo, Gabi, acho que dentro das condições do São Paulo, o São Paulo fez o básico da sua lição de casa, né? Na situação de perder o Juan Tressolde, a gente já sabia que no esquema de 3 zagueiros precisaria de mais um cara ali para quando fosse necessário. A gente viu que sem o Arboleda, o São Paulo estava jogando à risca. Se alguém lesionasse, acabava com o esquema do treinador. Então precisa de fato ter esse cara, porque as lesões acontecem ao longo do ano e os jogos vão ficando cada vez mais pesados, ainda mais se o São Paulo avançar. Outro ponto importante era a lateral direita, a gente sabe, né? A esquerda do São Paulo resolveu muito bem, conseguiu se apertar nela, né? Quando um estava suspenso, o outro lesionado, fica difícil, mas está resolvida. Tem o principal, tem o reserva, que eles alternam entre si, e um da base, né? Apesar de ser muito abaixo dos outros, tá lá também. E aí a direita tinha esse problema, né? Porque era o Cédric, e aí tem o Mike, que nesse processo de desenvolvimento e de buscar ficar pronto 100% para jogos difíceis e pegados, ele tem que ser nesse processo a terceira opção e ir subindo aos poucos, né? É assim com todo garoto. Então faltava essa segunda opção que chega e aí chega o Mailton e acho inclusive que assim como no lado esquerdo, ele é um cara que vai brigar ali também pau a pau com o Cédric, principalmente pelas suas qualidades ofensivas, coisa que o Cédric peca um pouco, né, quando precisa, em muitos momentos. Então, acho que um fortalece o outro. E aí, por fim, o Rigoni, né? Entendi que foi uma oportunidade de mercado e também um pedido do Crespo, é mais uma opção para o ataque. Acho que o ataque continua sendo o setor mais frágil do São Paulo, por conta das lesões, né? Sem Caleri, sem André Silva e sem Rian Francisco, a gente pega o ataque, ele é preocupante, porque a zaga tá bem servida, as laterais estão bem servidas. No meio-campo, beleza, talvez meio-campo, digo 10, né? Talvez poderia ter uma terceira opção também, mas na volância também o nível altíssimo. O ataque mesmo que é um negócio desesperador quando a gente vê, né? As opções e tal. Óbvio, tem o Luciano Ferreirinha agora, os titulares absolutos, mas eu digo nas substituições, né? Cai bastante o nível.
Mas enfim, o São Paulo conseguiu trazer uma oportunidade aí, um jogador que aceitou ganhar um salário que cabia no dia a dia do São Paulo e o Crespo pediu, então resta apoiar. Então, assim, eu acho que dá para olhar mais com o copo cheio do que com o copo vazio. No fim, os movimentos foram os necessários. Um zagueiro, um lateral, e aí o Rigoni chegou para compor elenco, né? Acabou oscilando minha internet aqui, mas deu para concluir, né? O pessoal que está com a gente, acho que estamos todos no ar ainda, né? Mas enfim, deu uma pequena oscilada aqui na minha internet, mas a Pri falava então a respeito Eu acho que dessa não. janela. Deu, tudo certo aqui. Deu uma pequena travada bem nos últimos segundinhos, mas a Pri falava então em relação a esse mercado do São Paulo. Queria te ouvir também, JP, em relação a essa busca e a esse, entre aspas, assim, descarte do flerte por Aboubakar, que está livre no mercado, mas não significa que ele é um jogador que é barato, né? Então tem luvas, tem uma folha salarial, e aí o São Paulo não consegue cumprir para trazer esse centroavante. Pelo menos o Aboubakar não deu tempo de criar uma grande novela, né? Igual foi com o Marcos Leonardo, o Aboubakar rapidamente já foi descartado, ele também tinha outras propostas, então se ele viesse para o São Paulo, acho que seria algo, né, de realmente ele querer estar aqui, assim como o Marcos Leonardo, né, que queria muito estar no São Paulo também, mas era um negócio ainda mais complexo, porque tinha a liberação do Al-Hilal, enfim, tinha muitas coisas para acontecer. É o que a Pri falou, São Paulo trouxe alguns jogadores para suprir carências do elenco. O que me deixa um pouco incomodado em relação à janela do São Paulo é vender e assim vender mal alguns atletas da base, você vender por preços muito baixos. Você perder Matheus Alves, perder o Henrique Carmo, até o próprio Lucas Ferreira, que não estava tendo muito espaço, mas acho que dava para você ganhar um dinheiro a mais com ele, mas acho que foi a venda mais ok, assim, mais aceitável do São Paulo. Mas Henrique Carmo e Matheus Alves realmente foram vendas muito abaixo do que poderia. E aí você perde esses jogadores que são mais jovens e traz jogadores com uma idade mais avançada. Você trouxe aí o Rigoni, você traz aí o próprio Tolói, que eu achei boa contratação, mas é um zagueiro também que já tem uma certa idade, né? Não é já mais um cara jovem, já é mais veterano, mas enfim, como eu falei, gostei da contratação do Tolói, acho que era necessário nesse momento. Gostei também da contratação do Mailton. O Dineno acho que acabou vindo pela necessidade, ele veio até antes da lesão do André Silva, então veio por conta da lesão do Caleri e do Rian. Não é um cara que convenceu até aqui, e, enfim, veio em condições aí que o clube poderia arcar, assim como o Tapia, que também é um cara que não tem um primor técnico, é muito raçudo, compete muito, né, briga muito, mas Tapia também é um jogador que tem suas limitações técnicas, e o Rigoni é uma coisa assim, um cara que a gente vai precisar ver para avaliar, né? Porque o último retrato que a gente tem do Rigoni não é bom, mas a gente tem um recorte dele interessante no início do trabalho, no início da passagem dele no São Paulo, consequentemente, enquanto o Crespo era técnico. Então, de repente, o Crespo consegue utilizar o Rigoni, até porque em alguns jogos daquela Libertadores, o Rigoni foi utilizado como centroavante do São Paulo. Acho que o melhor jogo da passagem do Crespo em 2021 pelo São Paulo foi contra o Racing, lá no El Cilindro, aquele 3-1 nas oitavas da Libertadores. O ataque foi formado pelo Marquinhos, que hoje está no Cruzeiro, é um jogador de velocidade, com o Rigoni mais à frente. O Rigoni fez as vezes de centroavante, fez 2 gols naquele jogo, inclusive. Então, cara, acho que deu certo em alguns momentos o Rigoni sendo utilizado nessa função com o Crespo. De repente, ele vai montar um ataque com o Rigoni e Luciano, ou o Luciano não vai estar disponível em alguns jogos, vai jogar Ferreirinha e Rigoni, Tapia e Rigoni, enfim, Rigoni e Dineno. Vamos ver o que pode montar aí o Crespo. Mas, volto a dizer, o que mais me desagrada é realmente essas vendas. Acho que mais do que as contratações que o São Paulo fez, as vendas dos garotos da base que tinham ainda uma projeção interessante e foram vendidos por valores muito abaixo do que poderiam. É isso, São Paulo fecha então a sua participação na janela de contratações, né? Não teremos um centroavante, eu só espero que, né, passando o tempo, a gente torce para que tudo dê certo. Mas quando as coisas não fluírem, a gente tem que lembrar de quem é assim, realmente responsável pelo que está rolando, né? Porque o São Paulo, então, é mais uma temporada, assim como foi em 2021, que eu sempre gosto de lembrar, acho que o Crespo clama por um centroavante, São Paulo não consegue trazer, e torço para que seja um resultado diferente do que foi aquela bola do Pablo no Allianz Parque.